Olá, psicólogos iniciantes. Aqui é a Mônica Leite. Nós estamos dando continuidade às aulas, né, sobre bioquímica dos transtornos mentais. A ansiedade são aulas um pouco mais extensas e essa é a parte 2. Lembrando que as aulas desse canal nós estamos estruturando para psicólogos iniciantes e procuramos deixar o mais didático possível, sem cair em reducionismo, confusão de termos, ok? Bem, vamos lá então. Novamente, nós temos falado sobre isso aqui no canal, sobre a complexidade do adoecimento mental. Os transtornos mentais são fenômenos multifatoriais e todos nós, psicólogos e psicólogas, precisamos evitar explicações reducionistas, simplistas, sensacionalistas, sem base científica, e porque todo o quadro clínico vai exigir de nós uma avaliação ética, contextualizada e bem direcionada, seja para devolutiva, seja para planejamento de intervenção ou para qualquer outro objetivo que seja dessa avaliação que nós estivermos fazendo. Então, a complexidade da doença, do adoecimento mental, sociais, ambientais, biológicos, culturais. Vamos diferenciar a ansiedade na clínica? Então, nós temos a ansiedade exógena, ela sempre é em resposta a estímulos externos, os gatilhos são identificáveis, então, situações sociais, traumas, brigas, lutos, perdas. Os estressores, eles são ambientais. Já a ansiedade endógena, ela é de início súbito e abrupto, existe uma intensidade clínica elevada, os sintomas físicos são intensos e há uma sensação de perigo iminente, como, por exemplo, a crise de pânico. O nosso cérebro, diante de estados ansiosos, ele sempre vai disparar um alarme falso. O organismo, diante desse alarme, que ele não consegue identificar se é falso ou verdadeiro, porque ele é pró-vida, ele está sempre preservando a vida, o organismo, então, ele vai se preparar para responder a essas situações interpretadas pela pessoa, e as pessoas têm interpretações diferentes, como perigosas. Ele vai ativar respostas biológicas de luta ou fuga. Então, eu posso ter estímulos inofensivos, que são lidos como uma ameaça letal, alterações metabólicas e genéticas, que vão aumentar essa sensibilidade. A reação física é real, mesmo sem um perigo externo. Então, toda a sintomatologia ansiosa, ela é real. É lá dentro da cabeça que a coisa muda. Existe uma rede cerebral do medo. O medo é a base dos transtornos ansiosos, é um mecanismo de sobrevivência e de proteção que é o medo. Ele, por uma série de fatores, ele vai se transformando em quadros ansiosos. Então, a ansiedade tem como base o medo. E existem diferentes transtornos. Nós temos o pânico, agora a fobia, o toque, a fobia social. Eles compartilham de vias complexas de aferência e eferência no processamento emocional. Então, eles compartilham de estruturas em comum, né? O neocórtex e o córtex pré-frontal, amígdala, o locus ceruleus, o sistema límbico, o hipotálamo e o tronco cerebral, certo? Lembrando que aqui, ó, essa seta é aqui na frente, tá bom? Na medida em que foi organizando os slides com o apoio das tecnologias, às vezes elas fazem errado os mapas que nós pedimos para elas fazerem, ok? Mas neocórtex, tá? Córtex pré-frontal, sempre essa região aqui de cima, tá bom? E essas aqui são regiões internas, tá?
Locus ceruleus atua como centro do comando. Então, nós temos aí localizado na ponte do tronco encefálico este pequeno núcleo que é o grande maestro da resposta de alerta. Então, a aferência está, né, entrando, eferência está saindo. 50% dos neurônios noradrenérgicos do cérebro estão concentrados aqui, tá? A aferência está entrando e a eferência está saindo. Estou dando uma explicação simplista de dois termos que é um pouco mais complexo. Em outro momento a gente fala melhor sobre isso. Então, recebe de, né? A aferência recebe do neocórtex, da amígdala, do hipotálamo, do núcleo da RAF e envia medula espinal, tálamo, hipocampo e córtex cerebral. A química por trás do pânico. Por trás de todos os transtornos mentais, existem configurações bioquímicas e neuroquímicas. A primeira crise de ansiedade, frequentemente, ela vai possuir uma origem ali biológica ou metabólica. Então, eu vou ter uma hiperativação, o locus ceruleus, né? Ele vai acelerar essa atividade, o limiar vai ser cruzado, então vai ter um limite entre a excitação e o sistema que é ultrapassado. Há uma descarga noradrenérgica que ocorre, então, uma liberação maciça de noradrenalina, ativando defesas extremas do organismo. A sensação real de morte, ela é eminente, porque para a pessoa afetada, ela vai relatar ter certeza de que ela vai morrer durante uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade que remeta ao pânico. Então, ela vai procurar os serviços de saúde, ela vai passar no médico, ela vai fazer exame. O cérebro, ele ativou, né, exatamente os mesmos circuitos que ele usaria diante de uma ameaça mortal real, um ataque de um animal, um incêndio, uma briga verdadeira, né? Como não há perigo real no ambiente, o paciente, a pessoa, ela vai experimentar essa profunda confusão cognitiva e desespero, né? Ela vai ficar ali entre o real e o imaginário. O ciclo da ansiedade antecipatória, né, é o medo de ter uma nova crise. Isso vai criar um ciclo biológico e cognitivo, por exemplo, de autossabotagem. Então, eu vou ter medo da crise, é uma ansiedade antecipatória, eu vou entrar em hipervigilância corporal, monitoramento dos batimentos cardíacos, da respiração, suor, agitação psicomotora, eu vou dar uma interpretação, eu vou fazer uma leitura do que está acontecendo dentro e fora de mim, é sempre subjetiva, é sempre personalizada, tem sempre a ver com aquela pessoa em si. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode acreditar que ela está de fato tendo um infarto, mesmo que há pouco tempo ela já tenha feito exames cardiovasculares que não tenha identificado nada. Vai ter uma ativação fisiológica, então mais noradrenalina circulando nesse sangue, ativando outras áreas do cérebro e vem a crise de ansiedade que é consolidada de fato. O desenvolvimento do comportamento fóbico, né? O fóbico são sempre esses medos irracionais e quase incontroláveis. É parte de uma ansiedade antecipatória, força a pessoa a evitar situações, o que paradoxalmente reforça o medo original, porque os medos precisam ser enfrentados. As ansiedades com segurança, com boa orientação, elas precisam ser enfrentadas. Então, existe por parte das pessoas nessas condições uma estratégia de evitação que vai levando a. Então, na agorafobia, o medo de locais sem saída, fácil, então não tem como eu sair, eu não tenho segurança, certo? Vai ativar a agorafobia. A fobia social, a fuga de julgamento ou exposição. Eu não vou falar em público, eu não vou conversar, eu não vou me expor na reunião, eu não vou tirar dúvidas durante a aula. Comportamentos obsessivos dentro do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Os rituais de falso controle.
os comportamentos de falso controle guiados pelos pensamentos, né, de contaminação, de segurança. Evitar a situação é o que está impedindo esse cérebro dessa pessoa de aprender que o perigo não é real. Quando nós enfrentamos a situação, é que nós vamos distinguindo o real do imaginário, o real do fantasioso e vamos desenvolvendo ferramentas de enfrentamento. Por isso que o tratamento ele vai sempre exigir uma abordagem integrada para quebrar a patogênese das crises de ansiedade. Né? Os melhores resultados clínicos, eles surgem da união de duas forças, a psicoterapia, nesse caso eu estou falando da terapia cognitivo-comportamental, mas a gente tem aí, né, estudos que falam que para uma diversidade de transtornos mentais e psicológicos, nós temos aí as melhores psicoterapias, as melhores intervenções, aqueles tipos de psicoterapia e abordagem que vão ser mais favoráveis àquela pessoa e ao resultado. Tá? Então, por exemplo, na dependência química, é indicado psicoterapia cognitivo-comportamental, psicoterapia comportamental voltada para essa questão. Então, aqui o tratamento vai exigir essa abordagem integrada. Então, a psicoterapia, que é a reestruturação cognitiva, a quebra do ciclo de evitação e a regulação emocional. Novamente, nós não estamos desprezando as outras abordagens, nós estamos apenas deixando claro aqui que muitas vezes algumas abordagens para determinados transtornos, elas não parecem muito eficazes. E o que nós precisamos priorizar? A evolução clínica, né? A melhora dos sintomas desses nossos pacientes. Mais do que lutar por uma abordagem, brigar pela abordagem, é olhar para essa pessoa. O que é melhor para ela nesse momento, que a psicologia, enquanto ciência e profissão, já desenvolveu, que pode ser aplicado, direcionado, encaminhado. Às vezes, um psicólogo cognitivo comportamental, ele vai precisar encaminhar para um psicanalista, um psicólogo psicanalista. Às vezes, um psiquiatra, ele vai sugerir uma terapia cognitivo-comportamental, ou uma terapia comportamental, ou uma terapia mais existencialista, né? Tudo precisa ser avaliado, pessoa por pessoa, caso por caso, condição por condição, e ao longo da jornada, né, além dos muros da faculdade, a gente também precisa seguir aprendendo isso. Como encaminhar melhor os meus pacientes quando a minha formação, a estrutura das teorias e das abordagens que eu escolhi não dão conta de evoluções, de melhoras. Muitas vezes a gente vai precisar da associação com a farmacoterapia, né? Que são intervenções medicamentosas prescritas por médicos, né? Nesse caso aqui estamos falando de psiquiatras, né? Por quê? São essas intervenções medicamentosas que vai fazer toda uma movimentação neuroquímica, biológica, bloqueios, chave fechadura, né, áreas específicas do cérebro, modulações de neurotransmissores ou outros profissionais da área da medicina, por exemplo, que vai intervir aí em questões hormonais, no caso de mulheres ou até homens, a partir de determinadas idades. Aqui falando da serotonina como fator de protetor, tá? Então, no tratamento moderno, os os ISRS e os IRSN, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina, tá? O foco não é apenas estimular, mas proteger. Então, esse inibidor seletivo de recaptação de serotonina e o inibidor de serotonina no sistema nervoso central, o foco não é apenas estimular, mas proteger. Então, existe classes de recaptadores de serotonina e também de inibidores e recaptadores de serotonina, que não vão apenas estimular, mas que vão proteger. Então, uma vez são inibidores seletivos, outra vez são inibidores
de recaptação, tá? A serotonina, ela vai exercer um papel regulador vital no sistema límbico, que pega toda a parte emocional e de memória, vai atuar como escudo protetor contra a ansiedade, estabilizando ali os circuitos emocionais e diminuindo a reatividade da amígdala, as falsas ameaças. Por esse motivo que nós estudamos psicofarmacologia, neuroanatomia, neuroquímica, para a gente entender o que aquela medicação prescrita está fazendo no cérebro das pessoas que a gente atende e a gente poder junto com essa pessoa e com o psiquiatra sempre ir pensando se essa medicação é a melhor e a melhor pessoa para falar sobre o que está sentindo é a pessoa que está fazendo uso da medicação, o que ela está sentindo, o que está melhorando, junto com o psiquiatra e em conjunto com a gente da psicologia para potencializar aí o entendimento dos efeitos esperados e adversos dessa medicação utilizada. O GABA ele vai atuar como freio do sistema nervoso central, por exemplo, os benzodiazepínicos, eles funcionam como depressores do sistema nervoso central, com efeitos ansiolíticos e relaxantes, né? Qual é mais ou menos o mecanismo? O GABA é o principal neurotransmissor inibitório. A medicação vai aumentar a afinidade do receptor e a abertura de canais de cloro, chave e fechadura, e o resultado é uma hiperpolarização neural, a excitabilidade do cérebro é reduzida, tá? Mesmo que você não entenda tudo agora, siga assistindo as aulas, anote dúvidas, porque neuropsicologia, neurociência são importantes ser vistas para que ajude a gente a entender essas questões fisiológicas e neuroquímicas nos transtornos mentais. Restabelecendo o equilíbrio neuroquímico, nós temos o efeito inibitório, relaxante do GABA, né? Que gera essa cascata que desliga a química agitadora do pânico, a hiperpolarização que reduz a atividade de outros neurotransmissores, isso causa aí uma diminuição imediata da descarga noradrenérgica no locus ceruleus e na amígdala, impedindo assim que a crise, né, continue e restaurando a percepção da segurança que essa pessoa vai ter. Bem, eu entendo que neuropsicologia, neurociência são complexos, assim como vários conhecimentos da psicologia. No entanto, nós precisamos fazer uma força de ir procurando as melhores formas de compreender a complexidade dos conteúdos da psicologia. Aqui no canal, na medida em que a gente for trazendo conteúdos, a gente vai trazer também muitos conteúdos assim visuais, exemplos práticos do dia a dia, da clínica, para ir auxiliando vocês a entender melhor, aumentar a compreensão sobre essas questões. Mas é totalmente possível todos nós aprendermos se nós nos dedicarmos, como a gente vem falando aqui, em seguir aprendendo, aprendendo, aprendendo e aprendendo. O nosso aprendizado não tem fim, ok? O conhecimento estrutura a prática clínica. Então, nós precisamos do conhecimento teórico, da experiência prática, do relacionamento com profissionais da psicologia, mais experientes e do mesmo nível de conhecimento que a gente, porque é isso que vai enriquecendo a nossa prática clínica e a nossa prática psicológica em qualquer lugar, né, onde o psicólogo vai estar. Lembrando que também estar aberto para outros conhecimentos que são paralelos ou satélites da psicologia também é importante para a gente ir fazendo novas conexões, desenvolvendo a nossa criatividade, o nosso dinamismo mental e a nossa capacidade de aprender, de compreender, de significar e ressignificar, para que ela possa ir aumentando gradativamente ao longo da nossa jornada. A compreensão profunda das bases biológicas não anula o sofrimento humano, pelo contrário, nos dá ferramentas estruturadas para acolhê-lo e tratá-lo com a verdadeira eficácia e esperança.
Jornada dos Psicólogos Iniciantes. Você gostou dessa aula? Siga o canal para conteúdos de psicologia, neurociência e psicopatologia. Compartilhe com colegas de profissão, deixe suas dúvidas, críticas e sugestões no comentário, e nenhuma aula esgota a complexidade da mente humana. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.